Good morning, good afternoon and good evening. Bem-vindos à quarta temporada do Brazzascast e hoje nós estamos iniciando com novidades. Temos um quadro novo excelente que vai tirar a dúvida de muita gente. Começamos hoje com o Brazzas English Tips, um programa focado em tirar algumas dúvidas, em resolver alguns probleminhas, em abordar alguns assuntos que são confusos, que podem trazer questionamentos e problemas e dores de cabeça. E para isso a gente sempre vai ter convidados que são assim figuras carimbadas no Brazzas, teachers e coordenadores, e hoje temos aqui dois convidados excelentes, maravilhosos. Eu gostaria que eles se apresentassem, mas antes disso, sou o Jack, de novo aqui comandando esse navio com vocês. Espero que a gente tenha uma caminhada excelente durante esse nosso novo quadro e bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem, Jack? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tudo certo? Então, se apresentem um pouquinho, qual o nome de vocês, de onde vocês são? Meu nome é Dayana, eu sou professora do Brazzas Novo Leblon há 10 anos. Ótimo. Olha. Ó, experiência Muito no amor, caminhada, com certeza. Meu nome é Frank, prazer, galera. Eu sou atualmente coordenador pedagógico, e eu fui professor do Brazzas Valkyrie por 13 anos, e tô indo pro meu segundo ano de coordenação, entregando minha idade, mas tá tudo bem. É isso. 15 anos de empresa e vamos que vamos. Beijo pra galera do Brazzas Valkyrie, amo vocês. Gente, muito obrigado por terem aceito esse convite para essa jornada que a gente está travando agora, que a gente está começando, iniciando, e vamos juntos nessa caminhada. E hoje a gente vai abordar um assunto que ele é de fundamental importância para a fluência do inglês, e que ele é collocations. Collocations é um assunto que ele é meio complicado, ele exige muito estudo, ele exige muita repetição, ele exige muita prática, consumir muito conteúdo, mas hoje a gente vai tirar algumas dúvidas pontuais aqui. Mas pra gente começar, vamos abordar o assunto, o que são collocations? Quem Essa é poderia uma me ajudar com essa questão? Eu posso ajudar. Ok, obrigado. Vamos lá, o que são collocations? Collocations, elas são palavras que são usadas na língua, no inglês e no português também, e que elas já têm uma combinação mais comum com outras. Se eu falar assim pra você, Jack, você está circularmente enganado. Vai soar esquisito. Sim. Porque a gente sabe que a expressão em português é você está redondamente enganado. Por mais que sejam parecidas, E elas mesmo que não uma encaixam. pessoa enganada não fique redonda. Aham. A gente já não questiona mais, assim, o que é uma pessoa redonda, né? Sim. Não faz sentido. Então, ainda que, assim, a tradução literal não seja aquilo, essas palavras, elas já estão tão enraizadas ali na língua que a gente já sabe o que significa e a gente já usa sem questionar. Então, isso seria mais ou menos o que a gente chama de collocations. Exato. E, Frank, quando a gente fala de collocations, a gente está abordando um assunto que ele permeia toda a língua, e todas as línguas, né? Mas todas as línguas e todas as áreas de cada uma dessas línguas. Então, isso acontece só, por exemplo, com verbos, só com adjetivos, só com pronomes. Com o que isso acontece? Ou é com tudo? É com tudo, basicamente. Pode acontecer com advérbios também. E o engraçado é que você pode... as pessoas podem se perguntar, mas como é que eu memorizo isso? Como é que eu aprendo isso? Você, no caso, memoriza. A gente costuma dizer que collocations são basicamente, existe a palavra, o verbo, ou adjetivo, ou advérbio, né? E existe a combinação dos dois que faz sentido. Então, é como se fosse mais uma palavra que você tem que memorizar. Sim. E no inglês é muito comum, né? Sim. Aqui é comum também, claro, Com mas certeza. no inglês é muito comum. Então, aqueles alunos que querem traduzir, não vai dar certo, porque não vai fazer sentido. Sim. Entendeu? Uma combinação de duas palavras, pra gente pode fazer sentido. Pra eles não vai fazer, como a Dayana lindamente explicou. Circularmente enganado. Circularmente, redondamente, ok, faz sentido, mas e aí? O correto é aquele outro. Todo mundo vai entender Sim. o que você quer dizer, mas vão entender que você não é nativo, porque você não está usando a collocation daquela língua. Então as colocações são exatamente... As collocations são exatamente colocações. São onde a Exatamente. gente coloca a palavra, qual palavra que a gente vai encaixar, qual palavra que faz sentido, e aí não tem jeito, né? Eu costumo falar para os meus alunos que isso faz parte de um grupo bem famoso do inglês, que é a seita. Porque você aceita. Não tem pra onde fugir, não tem como explicar muito, a gente vai ter que entrar numa história etimológica, cultural, Sim. porque a língua é baseada na história do seu povo, que foi desenvolvendo, que foi pegando
usando expressões e tal. Então, por exemplo, quando a gente fala em inglês que it's a piece of cake, é um pedaço de bolo, algo muito fácil. Se eu traduzo isso pro português, é um pedaço de bolo, não faz sentido. Exato. Agora, se eu falo, por exemplo, é mamão com açúcar, a gente É. já entende, já tá num terreno mais confortável. E mamão com açúcar é fácil pra quem, né? Porque eu, particularmente, Exato, eu não sou muito fã de mamão. Nem, não sou fã nem de com mamão. açúcar. Nem com açúcar, nem mamão, nem com os pés, assim, não vai comigo. Então concordo Mas- que pra mim também seria bem difícil mamão com açúcar, então... Exato, então, mas a gente aceita. Exatamente. A língua aceita, né? E as collocations são exatamente isso. Então, pra gente poder delimitar um pouco mais, pra gente afunilar hoje a nossa conversa, vamos focar em alguns verbos que sempre trazem confusão. E assim, esses verbos são engraçados porque são coisas que no Brasas a gente trabalha desde o Book One. Né? Na primeira contato que a gente tem com a língua, na primeira experiência, no primeiro livro, a gente já tá trabalhando isso de uma forma fluida, sem necessariamente precisar parar e falar, olha só, isso aqui são collocations, agora a gente vai abordar. Não. Então, vamos trazer uma duplinha para começar essa batalha, que é o make versus do. Dois verbos que a gente tem aí que causam uma confusão, que a gente não sabe o que fazer, certo? Então, como que é que a gente pode entender um pouco esses verbos e por que eles são tão complicados na hora da gente usar eles no inglês? A gente pode começar pelo fato de que, se a gente for traduzir, eles querem dizer a mesma coisa em português, né? Que no caso é o verbo fazer. Sim. Agora, existem detalhes, não é? Existe a ideia de você fazer, construir, né? Que é a ideia do make, certo? E construir, produzir e esperar um resultado. Tudo que você espera um resultado, você vai fazer, você vai usar o verbo make. E o do foca na ação, né? Eu ia falar ação itself, mas na ação por si só. Sim. E... Então, ou seja, como a gente já disse, tradução não vai funcionar, entendeu? Em português, ok, fazer. Mas e aí, né? Diana, se tiver alguma coisa pra adicionar. E assim, nem sempre make e do vão ser fazer. Então, assim, às vezes você tem um vocabulário muito extenso, você sabe muito de gramática, mas se você não entende a colocação, sabe? Então, assim, eles têm o mesmo significado ou eles têm significados extremamente diferentes. Sim. Então, eu penso muito na criatividade também. Quando a gente pensa em make, eu penso em uma coisa mais criativa. Você pode ali colocar um pouco da sua criatividade. E o dulce é mais uma coisa de seguir ali uma ordenzinha, né? Você seguir uma tarefa. Sim. É isso. Não, Nossa, é muito perfeito. legal essa dica. Muito interessante essa associação. Né? Com certeza. Exatamente, porque você cria, então você não vai fazer o do, você vai fazer Exatamente. o make, né? É. Mas se você está executando a ação, você foca na ação, você vai do. Isso né? aí. Então, um pulo do gato, mais ou menos, pra gente poder diferenciar de uma forma geral os dois, seria make, você tá criando alguma coisa, tem um produto final, a gente Isso. pode falar assim. E o do, você tá performando uma ação, seria isso? Seria realizando realizar uma tarefa. Isso. Porém, sabemos que é o pulo do gato, mas toda regra tem sua exceção, então assim, aí entram as... Mas por que então é assim? Você então está criando esse tipo de collocations. Você, em vez de falar aceita, em inglês você fala collocations. Collocations. Não, porque nem sempre. É o famoso why, because. Because. É o famoso why, because, Because. né? Exato, exatamente. Collocation já virou uma resposta. Sim, exato. Vamos começar a adotar essa também pra collocations. Por que collocations? Out of the blue, collocations. Once in a blue moon, collocations. E aí a gente vai com todas as expressões assim. Eu tinha uma Exatamente. turma de livro 10 que se formou comigo que a gente criou um bordão entre a gente, né? Porque muitas vezes eu respondia isso. Eles me perguntavam, é isso. Eu falava, it depends. It depends on what? It depends on. It depends on. E eles respondiam assim, eu nem precisava mais responder. Eles falavam, it depends It on. depends, aí vai, É, aceita, né? é isso. Isso, a gente tem que abraçar essa ideia. E eu aprendi no colégio também, né, na escola, em física, que na física tudo depende. E aí eu falava para os meus alunos, it depends, just like physics. A língua é viva. A língua é isso. viva, exatamente. E Com se eu certeza. puder dar um exemplo, tanto que a língua é viva, que a gente tem, vamos lá, do the dishes, né, e make Sim. the bed. Se você parar pra pensar que make the bed, o make, né, você espera um resultado ali, então você pensa, tá bom, I'm making the bed, então quando eu acabar de forrar a cama, né, ela vai estar arrumada.
Mas aí, por que isso não funciona, então, make the dishes? Porque quando você lavar os dishes, eles estarão lavados. Exato. É. Não funciona, e seria do the dishes. É. Então o aluno pergunta, mas teacher, por quê? Because. Collocations. Não, e Collocations. make the bed, você também não tá fazendo a cama, né? Você não tá Exa- pegando a madeirinha ali, Exato, ó. não tá faz- construindo uma Exatamente. cama. Aham. É. E a pergunta é, você tá usando a sua criatividade pra forrar a cama? Não. Aham. Mas e aí, por quê? É. Aceita. Because. Collocations, because. Exato. Mas antes da gente entrar nessas exceções, vamos tentar pegar alguns exemplozinhos da regra geral pra gente poder situar um pouco. Então, quais exemplos que vocês poderiam dar onde make vai ter essa função de criar algo, de ter um resultado final, e do de performar, de realizar uma tarefa? Olha, a primeira já começa a pensar aqui em relação a make breakfast. Uhum. Qual é o resultado final? Omelette. É. Ok. Vou ter na minha frente. Aham. Make a cake, mesma coisa, com a ideia de comida. A gente pode pensar em make a presentation, porque você tá ali se preparando para apresentar alguma coisa, então no final você vai ter uma apresentação pronta. Sim. Exatamente. Exato. Mas aí a gente fala só de criar algum produto ou ter um resultado final? Porque a gente também tem as expressões make money, make friends. Exatamente, é. A gente tá criando uma amizade, Exatamente. criando um dinheiro pra É. gente, mas a gente não tá necessariamente fazendo. Exatamente. Exatamente. É o Mas foco tem um no resultado resultado. final. Tem É resultado isso. final, exatamente. Uhum. Com o seu trabalho árduo, o dinheiro vai vir. Então você está, Exato. né, fazendo. E também você pode parar para pensar, eu estou usando a minha criatividade no trabalho, como a Dayana falou, estou usando a minha criatividade, usando as minhas habilidades para no final eu ter uma recompensa, esse resultado final Sim. que é the money, making money. Aham. Então, assim, vai explicar isso pro aluno, entendeu? Então, primeiro aceita e depois a gente estuda mais um pouquinho, Exato. né? Pra conseguir entender e não tudo. Exato, muitas coisas na língua a gente tem que aceitar, não tem como a gente questionar tanto, principalmente no momento inicial, né? E essa tradução não funciona. Não funciona. Então, no Brazos, a gente não usa tradução. Galera, não use tradução. Isso Sim. ajuda de vez em quando um pouquinho, mas vai virar muito mais uma muleta lá na frente, vai atrapalhar muito mais do que ajudar. Então, é por isso que no Brazos a gente já começa desde a Lesson 1, Book 1, tudo em inglês, só em inglês, falando inglês, nada de português, porque é assim que a gente aprende uma língua de forma mais natural e aprende a pensar naquele idioma. E não só book, né? Se a gente tiver um aluno de junior, de kids, Sim. todas as aulas do Brazos são todas em inglês. Então, assim, desde muito pequeno, a gente já faz que seja entendido, que isso se torne natural desde muito petititos. Exato, porque quando a gente nasce, a gente não tem uma língua, né? É. A gente nasce sem uma língua e a gente vai aprender como? Traduzindo o quê? Não tem o que traduzir. Então a gente tem que associar, entender o contexto. Contexto é uma coisa muito importante para Sim. collocations também, para a língua toda, mas para collocations em geral, é fundamental a gente entender o contexto que a gente está falando. E uma coisa engraçada que você está falando é que o Brazos foi criado a partir desse princípio, né? É. Que o George Zinovits lá atrás, ele entendeu, a criança nasce, o bebê nasce, e aí ele adquire a língua. Então, assim, não existe tradução. Então, desde o livro 1, nosso livro 1, a gente já fica no hi, hello, com muito body language, muitos gestos e imagens, e aí o pessoal já entende que, ok, não é para traduzir. Quando chega no livro 5, aí começa o wish, começam coisas um pouco mais né, sofisticadas, e aí o pessoal já pensa, realmente não posso traduzir. Aí você chega no book 7, já que a gente tá falando de collocations, apply for e apply to. Olha que engraçado. Então, a gente aprende no Brazos, né, no nosso livro 7, que apply to é o mesmo verbo, basicamente, mas apply to, você entra numa universidade, né? Você faz lá a aplicação para uma universidade. Inscrição. Para lugares. Oi, Isso, desculpa. a inscrição, A inscrição, né? olha isso, olha a Exato. tradução. Tá vendo? É exatamente sobre isso. Mas a gente tá muito acostumado a pensar em Muito. inglês. Nossa. Toda hora eu falo, não, eu realizei, mas eu não You realizei. realize. Exato. Exato, mas Você o realize percebeu. já vem, eu percebi alguma coisa, mas eu Exato. realizei. Aí... Falsos amigos. Exato. Exatamente. E o apply to seria inscrição, né? Para lugares, né? E locais e tal, instituições. E o apply for seria para as situações, no caso, né? Para universidade no sentido de Uma faculdade. scholarship, por Isso, exemplo. isso, You apply uma for a bolsa. scholarship, uma Exatamente. bolsa. E aí você falou esse negócio. É engraçado, porque eu pensei agora. Eu sempre pensei nisso. Se algum americano chegasse pra gente e falasse assim, I'm passing bad, no sentido de eu estou passando mal. Aham. Talvez a gente nem entendesse, Sim. né? Então,
Ah, não, é o contrário. Se a gente, desculpa, gente se falasse. nós brasileiros chegássemos pros americanos e falar I'm passing bad, Aham. eu acho que nem eles entenderiam. Então, assim, as collocations são muito importantes. Claro. Eu tenho uma amiga que ela passou um tempo no Brasil e aí a gente foi pegar um carro de aplicativo juntos e aí eu fui sair do carro e eu falei, tchau, bom dia, bom trabalho. E ela teve uma crise de riso. Aham. Porque ela achou que eu tava falando, good job. Tipo, parabéns, você dirigiu muito Dirigiu bem. muito bem, o caminho foi E certinho. aí ela tava morrendo de rir, ela falou, bom trabalho, tipo, good job. Eu expliquei, eu falei, não, aqui a gente deseja um bom dia de trabalho, falando Aham. bom trabalho. Então, de novo, é uma Faz questão sentido. dos collocations, Exato, sabe? né? Faz sentido. Porque se a gente for parar pra usar a língua gramaticalmente como tem que ser, né, de acordo com as gramáticas normativas, a gente vai travar o nosso dia inteiro, né? É. Então esse bom trabalho vai virar tenha um bom trabalho durante o seu dia. Exatamente. Não tem esse tempo na correria do dia a dia. Então essas collocations, elas fazem a nossa vida mais fácil e a gente usa isso toda hora em todas as línguas, no português Com e certeza. em outras línguas também. Certo? Ótimo, E pra maravilhoso. isso a gente precisa aceitar que é collocations. Aham, né? Sim. exato. Tem que memorizar. Tem que E o entender. contexto, entender o contexto, é saber o que está acontecendo, quais são as relações que estão sendo trabalhadas naquele contexto, né? Isso aí. Então, tem algumas... Vamos agora para as exceções, para as situações que fogem dessas regras gerais, onde make seria criar e do seria fazer algo, realizar alguma ação. Porque senão seria fácil, né? Se a Sim. gente botasse só esses dois, explicou, tá beleza. Então resolveu minha vida no inglês. Não, tem as exceções. Quais exceções que a gente pode trazer agora, assim, que vocês têm de cabeça aí? A gente tem várias. Eu penso assim, off the top of my head. To make up one's mind. Quando você tá, tipo, decidindo alguma coisa, você não tá Sim. fazendo a cabeça de uma pessoa, né? Você tá, na Exato. verdade, decidindo. Então, é uma possibilidade. E olha que engraçado, esse exemplo é muito bom porque make up one's mind. Você pode falar, então eu tô fazendo a cabeça da outra Exatamente, tô pessoa, convencendo. convencendo ela. Mas Não, não é. Então você uma tá colocação decidindo. completamente Exatamente. diferente onde alguém tá decidindo alguma coisa. Exatamente. Certo? Aham. Temos uma engraçada também, que assim, coincidentemente que a gente tá falando de make e do, que é make do. Aham. Então, Aham. eu tenho que make É. do. E aí a pessoa que vai traduzir vai falar assim, Fazer. fazer? É. O que é isso? Que língua é essa? É Então, a ideia seria, né, do se virar. Eu tenho que me virar com o que eu tenho aqui. I have to make do. Aham. Então, essa é uma engraçada, porque você usa as duas palavras e aí, pra quem quer traduzir e não entende a collocation ali, vai traduzir como fazer. Então, Sim. tradução, pra quem não sabe traduzir, é complicado. Com certeza. É. Porque a tradução, ela requer contexto, né? Igual a Sim. gente via nos filmes antigamente, nos anos 80, nos anos 90, onde a tradução era quase literal. Então você via o filme e tava... Toda hora alguém chegava, inferno sangrento. Mas que inferno sangrento é esse? Macacos me mordam. Eu nunca vi um falante de português falando essas coisas. Exatamente. Mas hoje em dia já tem essa preocupação com a localização, né? Que não é só traduzir, mas você pegar o Isso. significado daquilo e Exatamente. trazer para o paralelo que a gente tem em português sem traduzir ao pé da letra as coisas. Perfeito, Não é? perfeito. A gente tem até uma expressão que a gente ensina no nosso livro 8 aí, galera, ó. A gente ensina bastante coisa no nosso curso, então, por favor, venham para o Brasil. Com certeza. Blue. To feel blue. E To aí, feel blue. um amigo meu um dia falou que estava vendo um filme e vocês não vão acreditar. A pessoa estava triste e aí perguntaram, por que você está tão triste? E aí traduziram como, por que você está tão azul? Meu Aham. Deus. Então, precisamos saber, né? As expressões são usadas em tais lugares e tal, a gente precisa entender. E é muito comum, né? A gente Sim. aqui, enquanto falantes de português, a gente usa expressões o tempo inteiro. Então, é óbvio que em inglês as pessoas usam também. É Exato. importante a gente entender. E eu acho que é muito importante também a gente brincar com isso. Eu Sim. acho que brincar com essas coisas deixam elas muito mais perto da gente e é mais fácil de internalizar. Então, assim, sempre que entra um aluno na minha sala, camisa azul, eu já pergunto, why are you so sad? You're all blue. You know? Então, a gente trazendo isso para um lado cômico e brincando com isso, fica muito mais fácil da gente internalizar essas ideias. Perfeito. O Frank falou do Blue, uma aluna minha, quando assistiu divertidamente, ela teve esse clique, porque a Aham. sadness, né? A tristeza, Exato. ela é azul. Ela, Sim. teacher, então é por isso que ela é azul. Eu falei, é por isso Aham. que ela é azul, porque ela tá triste. Então tem essa relação da cor, é legal Com isso. certeza. Porque você acaba levando pra outros momentos da sua vida, né? As coisas Aham. fazem mais sentido pra você. Sim. Exatamente. E quem não gosta de aprender brincando, né? Claro, né? Uhum. Zoando e tal. Então é muito legal quando a gente
sai de uma aula e o professor brincou e entendeu. Ah, caramba, eu vou de azul hoje porque o Teacher Jack vai me zoar e vai falar. Ou seja, ele eu nunca mais vou esquecer. Ele já inicia, já tem o prompt na cabeça dele, não, vou fazer isso porque o Jack vai fazer esse negócio, ele vai brincar desse jeito, vai trazer isso. E é muito mais fácil as pessoas falarem, I'm so sad, mas aí talvez num debate na sua sala eles vão falar blue antes de sad. Exato. Por causa dessa brincadeira. Então. Exato, porque a gente tá sempre reforçando a ideia, né? E trazendo isso para um lado descontraído, fica muito mais tranquilo deles aceitarem. Não ser algo, nossa, é chato, eu tenho que gravar, então triste é blue. Então tô sério, tô blue. Não. Vamos fazer de uma maneira mais fluida, mais tranquila, botando no dia a dia, trazendo pra perto da gente, né? Contextualizando. Mais dinâmica como a gente faz no Brasas, né? Sim. Fazendo Com certeza. o tempo todo e fazendo perguntas e usando a língua de fato, né? Porque só usando que a gente vai conseguir principalmente dominar collocations. Exato. Língua é uso, né? Não é como andar de bicicleta. Não é você aprender uma vez e tá pra vida inteira. Não é uso. É constante. É no dia a dia você praticando isso. E ela é viva e a cada geração algo mais vai sendo adicionado e a gente vai aprendendo. O que é algo muito legal que a gente tem no material do Brasas, né? A gente tem esse espaço de trazer coisas, porque como a gente falou, existem muitas expressões. A todo momento tem expressões novas. Então, assim, a gente conseguir trazer, inclusive, essas expressões novas para os nossos alunos. Para quando eles assistem um filme, eles conseguirem entender. Quando eles escutam uma música, eles conseguirem entender essas expressões. Então, a gente acaba tendo esse espaço de trabalhar, né? O que já tá ali no material, que já é conteúdo do Brasas, que a gente tem collocations, a gente tem expressões, mas o que a gente traz de fora e insere ali nas nossas unidades também. Exatamente. E uma coisa que eu tava pensando também, quando a Daiana falou de make up your mind, tem também, por exemplo, make out. Né? Ainda tem o verbo e a preposição. O verbo é o mesmo, tá? Aí se a pessoa botar na cabeça, fazer. Mas aí, make com out é uma coisa, make com up é outra coisa. Então, o pessoal tem que ficar ligado nisso também, porque não só... Então, é como você perguntou, né? É só com verbo? Não, é com verbo e preposição, verbo e advérbio, adjetivo. Todos amamos preposições, né? Eu acho que é um assunto... We love prepositions. Eu acho que parece sarcástico ao ouvir dos outros, mas eu acho que nós como professores, ainda mais o Brasas, que a gente tem essa coisa rápida, é um jogo, vira um jogo. Então, assim, eu brinco com os meus alunos, quando a gente vai corrigir qualquer trabalho de casa, prepositions. I love preposition. Everybody loves prepositions. E eu realmente amo, mas eles ficam, I love, very good. Eu sou muito competitiva, né? Então a gente tem uma competitividade, eu e os meus alunos. E eles estudam muito pra eles serem mais rápidos que eu. Então a gente vai testar isso aqui um pouquinho depois. Vamos, mas sem dar briga, Frank, sem briga. Eu tô falando Olha, pra você pra eu ouvir. Competição amigável, né? Não. Já falo logo, vou deixar você ganhar, que aí fica mais fácil eu errar. Isso, foi de propósito. Exato. E assim, voltando um pouquinho só no que você falou, Daiana, que é tão legal essa questão deles aprenderem isso pra eles poderem entender. E aí é um puxão de orelha que eu vou dar em todo mundo que pergunta, mas por que eu tenho que saber esse vocabulário? Por que eu vou usar make up one's mind se eu posso usar decide, que é tão parecido? Existe uma coisa chamada vocabulário passivo, que é o vocabulário que a gente precisa ter pra gente entender. Não necessariamente que a gente vai usar tudo aquilo que a gente tá vendo, mas se a gente estiver numa conversa e alguém usar, e eu não entender, então ele tá querendo fazer minha cabeça agora, tá querendo me convencer. Exatamente. Não, então, por favor, é pra isso. Pra gente entender, vamos entender. Se a gente entende, a gente usa o que quiser pra responder. Mas entendendo, o trabalho tá sendo feito. Perfeito, né? Jack. E eu vou até complementar o que você disse. Você quer viajar. Tá bom. O que o Jack me explicou não faz muito sentido porque é decide. Tá bom. Então eu vou usar decide porque eu não vou complicar minha vida. Aí ele vai para os Estados Unidos e ouve o pessoal falando toda hora make up my mind. E aí ele entende o porquê. Faz sentido. Então existe o fato de que existe aquela palavra, mas porém aquela cultura, né, aquele povo usa muito mais a outra versão que foi explicada em sala de aula. Ele vai entender que ser cabeçadura não vai funcionar. A gente tende a escolher, às vezes, né? O aluno, às vezes, tende a escolher a palavra que é mais próxima ao português. E não necessariamente é a palavra mais usualmente, né? Usada ali, mais falada normalmente. Sim, é verdade. E é região, né? Tudo região. Por que a gente fala tangerina e não bergamota? Né? Aipim, macaxeira. Macaxeira, exato, exatamente. Então é tudo região. Mas pra gente poder fechar esse ciclo do make and do, só pra gente voltar e fazer uma revisão, recapitular. Então, a diferença principal entre eles dois, qual seria?
O make, ele tem essa ideia mais criativa, né? E a gente tem o objetivo final. E o do, ele é mais cumprir uma tarefa. Tá mais ali o foco na ação e não no resultado dessa ação. Mas para as exceções, como a gente memoriza, como é que a gente grava? A gente faz braços. A gente faz braço. A gente pratica. Excelente. É isso, a gente pratica. A É gente isso. usa, lê, estuda, vai pra aula do Brasil, repete, muito mini drill. Mas no Brasil a Shower, gente pratica shower. mais. A gente pratica mais. Exatamente. Você pode aprender, mas do Brasas vai ser muito mais fácil. E o mais divertido? Mais divertido. Muito Com certeza. Mais divertido. Nossa, enquanto a gente tava conversando aqui, eu tava pensando o quanto de coisas a gente tem enquanto professor, né? O quanto de ferramentas a gente tem dentro da metodologia pra praticar isso, Sim. sabe? E fazer isso ser leve, ser tranquilo de você memorizar e como isso se torna um jogo, uma competição Aham. e quando você vê, você já aprendeu. Exato. É isso. A gente até brinca com a competitividade dos alunos e dos professores, Aham. né? Com esses joguinhos que a gente faz em sala de aula, porque a gente encara como jogos, porque é divertido e eu nunca mais vou olhar pra Blue da mesma forma, Jack. Qualquer pessoa que Com eu ver de certeza. Blue, eu vou falar, você está tão triste. Você estava... É isso. Muito obrigado. De nada, eu tô aqui pra causar essas confusões mesmo. É isso. Então eu não preciso complementar, porque a Daiane já explicou perfeitamente, exatamente aquilo. Criar, e do, você executa a ação, você foca na ação e não no resultado. Então tô só repetindo o que você falou, porque é isso, você já falou perfeitamente. Excelente, excelente. Então, vamos partir para uma outra duplinha, Vamos. que também traz um pouquinho de dúvida, que também traz um pouquinho de confusão na cabeça das pessoas. E Ou esse, muita confusão. muita talvez. confusão. E assim, esses eu acho que é talvez mais do que make and do, que é get and take. Ai, Engraçado que você tinha falado sobre vocabulário ativo e vocabulário passivo, e a gente pensa também em ações passivas e ações ativas. Uhum. Então, take e o get entram nessa. Se você take algo, você realiza a ação ativa ali. No caso que você toma pra você. Você toma com as suas mãos e leva para algum lugar. Get é como se... Vamos lá. Se o universo, se o ambiente, ou se a pessoa estivesse te dando algo. Então, existe a ação passiva ali de você receber aquilo em suas mãos e não pegar. Uhum. Então, é basicamente isso. E por que a tradução dá errado nesse momento? Porque a tradução... Brincadeira. porque você não estudou no Brasil. Porque você não estuda no braço. Eu penso muito no get também com essa ideia do transformar, né? Assim, aqui tá muito frio, e aí se você não botar um casaquinho, you get sick. Então você tá bem, mas você vai ficar doente, vai haver essa transformação Sim, de perfeito. estado, sabe? Perfeito. Então eu penso muito nisso, assim, tem todo um contexto que precisa ser pensado, e tem as exceções que são porque são. Sim. Depends on what. Exatamente. É isso. Existe a diferença, né? Que complica as pessoas. Quer dizer, no caso, a semelhança, né? Se parar pra pensar em português. Pegar, Pegar. né? Mas existem também as collocations, né? Do get sick, ganha na loteria, I get rich, Uhum. Aham. ou eu trabalho no Brazos, I get rich. Aham. Brazos Teachers. E então, o que acontece? Existe essa diferenciação, ou essa semelhança, e existe o que você tem que memorizar também, igual ao make you do, né? Sim. I get rich, I get sick. Pera, mas eu pego? Hã? Uhum. Então, né, existe isso. Mas, basicamente, a semelhança dos dois é o que dá confusão na cabeça das pessoas é o pegar. E é muito sutil, né? A diferença de um Sim. para outro. Por exemplo, se eu falo get some coffee e take some coffee. Uhum. Por que eu posso usar os dois, mas tem uma diferença, não tem? Qual é a sutileza dessa diferença? A permissão. Uhum. Quando eu digo assim, I'm gonna get this mug, Uhum. eu vou pegá-la e é isso, assim, eu tô te avisando, sabe? Uhum. Tem, de certa forma, é entendido que existe Uma permissão? uma permissão. Não era Uhum. bem, é isso, tem uma permissão ali. A gente Uhum. entende que tá tudo bem eu pegar. Sim. Já se eu take this mug, eu tô pegando provavelmente sem você ver, é uma coisa mais Uhum. errada, assim, sabe? Tem uma ideia de roubar ali, do Sim. steal. Então, o take, ele tem essa ideia de não ser uma coisa tão permitida. E o get já é só quase um aviso. Aqui, eu tô pegando essa caneca, rapidinho. Uhum. Então, tem isso também. Exatamente. A gente pode usar o exemplo de... he got a bottle. Ele pegou uma garrafa, Sim. né? Ou então, he got my bottle and took it to the kitchen, né? Uhum. Ele pegou a minha garrafa com a minha permissão, Uhum. né? Meio que eu entreguei nas mãos dele e ele levou para a cozinha. Agora, he took my bottle. E aí você já faz uma expressão de tristeza, porque pode ter o sentido até pejorativo, né? Até um sentido
de roubar. De enfim. roubar, é. exato. Tipo, o aluninho, she took my pencil. Então ela É. pegou meu lápis, eu não É. dei a permissão pra É ela. quase forçado, assim, né? Uhum. Tem uma ideia mais, não sei, ríspida. Sim, Exatamente. é uma ação mais bruta, né? Um pegar mais Isso, bruto, mas é. sem permissão, sem comunicar, sem obter nada de ninguém. Eu quis fazer a ação, fui lá e fiz. Isso Então, é o aí. que você estava falando mais ou menos Exatamente. dessa ação ativa que eu tô fazendo, eu não tô dependendo de ninguém pra Isso. estar ali junto, correspondendo a essa ação que eu tô fazendo. Sim. É como se fosse isso. O take depende de você. Uhum, Você toma a iniciativa. O get é meio que alguém entrega na sua mão. É uhum. quase consensual. Isso, perfeito. Sim. Eu acho que era isso que eu queria achar. É quase um consenso ali no E que a gente chat. volta exatamente pra ideia de permissão que você falou É. no início. Sim. Perfeito. Então existe essa diferença, mesmo que sutil, Sim. de get a pen from someone e take a pen from someone. Aham. Até mesmo eu acho que isso é muito importante no inglês a gente abordar também, a entonação que a gente usa quando a gente Sim. fala isso. O inglês é uma língua que ela é muito musical, ela depende muito da nossa entonação, de onde a gente vai marcar. Então, he got my pen. Ok, he took my pen. Exatamente. Então tem mais força, a É. gente mostra no próprio verbo, a gente vai externalizar isso Essa de uma emoção. forma vocal, né, enquanto a gente tá falando. Sim. Exatamente. Perfeito, perfeito. E aí, quais outros exemplos a gente pode dar para essas situações de take, de get, onde eles cumprem o seu papel, onde eles estão fazendo esse uso básico deles? Então, por exemplo, take, sem essa ideia necessariamente de roubar, porque não necessariamente a gente vai ter isso, mas quando a gente pode usar o take com essa ideia de pegar e o get também, mas em situações diferentes. No caso, similarmente, Exato, no sem caso... ideia, Sem as exceções. Sem as exceções. Na explicação base de take and get. Quais Entendi. outros exemplos que a gente poderia dar? Tipo, tá chovendo, I'm gonna take my umbrella. Eu vou pegar meu guarda-chuva e vou Perfeito. sair com ele. Vou levar bem mãe, assim, sabe? Uhum. It's raining, take your umbrella. take your umbrella. Então, tem mais esse ou menos sentido isso. de pegar. Isso, Não e não é necessariamente de roubar, né? roubar, exato. Mas é uma grupo. ação que depende de você. Então você tá ali pegando, Isso você aí. tá fazendo uma ação. Exatamente. Take the E umbrella. muito essa ideia do conduzir também, né? Eu penso Uhum. muito no take com essa coisa de não sei, um direcionamento, assim, Levar de de um você... lugar pra Isso. outro, levar com você. Exatamente. Aham. Exatamente. E também não há essa diferenciação, por exemplo, quando você entra no carro de aplicativo e fala take me to the airport, please. Ou Aham. get me to the airport, please. Aham. Uhum. É basicamente a mesma coisa. Sim, então a Né? gente tem situações onde eles são usados e eu Isso. posso trocar um por outro sem Sim. problema. Isso. E a ideia aqui seria de levar, né? Uhum. Então, não de pegar. Então, Sim. de novo, a tradução, né, atrapalhando Criando o entendimento, barreiras. criando barreiras. Mas quando eu chego em algum lugar, I can get to a place. Exatamente. Exato. E never take to a place. É. Exatamente. Então não tem exatamente. jeito. É. Engraçado, Collocations. Collocations. engraçado que a Dayana falou uma coisa, né? Se está chovendo e sua mãe vai falar pra você, get your umbrella. A ideia é, ok, pega ele aqui. É meio que, olha só, vamos ver se vocês vão me entender. Que o universo está entregando nas suas mãos. Então, assim, Aham. está ali no quarto, então get your umbrella. É como se, ok, há um consenso ali, Aham. né? Mas enfim, você pega e tá tudo bem. Agora, take your umbrella, a ideia seria leve para longe. Leve com você. Leva Pega com pra você. levar com você. Tem um pouco dessa coisa do referencial da posse também, a gente poderia botar. Sim. Porque quando eu falo, na maioria das vezes, take your umbrella or take the umbrella, Uhum. você já assume que aquilo é algo que você pode usar, que você pode fazer uso, certo? Principalmente quando alguém fala pra você, take your umbrella. Mas get, talvez numa situação, I don't have an umbrella, you can get mine. Aham. Então tem Sim. essa questão de não ter a posse necessariamente, ter essa Sim. permissão. Aí a gente volta pra aquilo. Tem a permissão, não tem a permissão. Exatamente. É algo que eu preciso pedir a permissão, eu dependo de alguém pra me dar ou eu não dependo? É uma ação que só eu faço. E aí, sendo só eu take, dependendo de alguém get. Seria mais ou menos isso. É. Isso que você falou foi perfeito, porque... Ih, esqueci meu guarda-chuva. Get hers. Uhum. Subentende-se que existe uma permissão que ela não vai usar. Agora, take hers. Aham. Pega o dela. Mas tem uma malícia, Tem né? uma Take malícia, hers. Aham. exatamente por não haver a posse ali, Aham. né? É. Não haver a permissão, o consenso. Aham. Exatamente. Perfeito, perfeito. Agora vamos começar a complicar? Ai, meu Deus. Começar. Começar, não. Até agora tá fácil, tá Então tá, tranquilo, então. certo? Mas e aí, quando a gente vai para as exceções? Quando a gente fala, por exemplo, como você citou, get rich, quando a gente fala, sei lá, take a shower. O que é take a shower?
Eu tô pegando o chuveiro? É isso que tá acontecendo ou não? Como que funciona Eu isso? acho engraçado porque pra gente take a shower é tomar banho. Uhum, Mas eu, pelo menos, quando bebo um refrigerante, eu também tomo um refrigerante. exato. E a gente tá usando em português o mesmo verbo para ações muito diferentes. E Aham. acho que é isso, sabe? É a ideia do collocations, não tem jeito. A gente precisa praticar, a gente precisa entender. A gente trabalha com o mini drill no Brasas, né? Então a gente repete o substantivo e o verbo ali juntos. Sim. Então, shower, take a shower, shower. Você repete aquilo tantas vezes, eu falo pros meus alunos que pra mim é muito assim. Se eu tô andando na rua e eu encontro o Frank, ele fala, e aí, Dana, tudo bem? Eu falo, tudo bem. De repente eu nem tô bem, mas eu vou Aham. responder, tudo bem. Porque já é tão automático na minha Sim. cabeça que eu já respondo. É isso. Quando eu penso sobre banho, eu não falo, sei lá, eu vou beber um banho. Porque eu sei que eu não vou, eu vou Sim. tomar um banho. Isso já é natural pra mim. Então é isso, é a repetição. É você praticar isso de forma que você não precise pensar em qual verbo você vai usar, de tão Uhum. internalizado que isso já tá em você. Sim. Pra gente continuar um pouquinho e abordar, então, um outro assunto, uma dica bônus, talvez, do get. O get, ele pode ser usado em outras situações que a gente já percebeu com adjetivos, certo? E aí ele tem esse sentido de pegar, quando eu digo, por exemplo, get sick, eu peguei doente? Não, como que funciona? Eu acho que é esse sinônimo pra become, pra ficar, né? Pra se Uhum. transformar. É como eu tava falando quando existe uma mudança de estado. Uhum. Então, eu tô bem, eu estava bem, and I got sick. Eu fiquei doente. Sim. Então, quando existe, assim, essa mudança, a gente pode usar o get também. I got tired. A gente tá colocando ele, então, no lugar do verb to be, por exemplo. Se eu digo I am sick, eu estou doente, é Sim. agora, no momento. Mas se eu digo I'll get sick, eu me tornei, eu ficarei doente. Eu acho que é meio que ou o I got become. sick. É isso, Já a não é ideia mais- do se tornar. Não Já é um não é- estado, mas assim, uma Não, mudança desse Exatamente. Porque é temporário, né? Tipo, eu tô doente Uhum. e vai passar. Eu tô doente um tempinho ali. Eu fiquei e vou melhorar. estado. Mas se você parar pra pensar também, é temporário. Mas se você falar I got rich, É. não Por é favor, meio não seja temporário. temporário. Por É, favor, não exatamente. seja. É, A ideia é que não seja. Eu quero continuar, ficar e continuar. é isso. Por favor, exatamente. Aham, com certeza. Excelente. E aí? Então, essa diquinha extra que a gente deu de get com adjetivos tem essa ideia de se tornar, de ter uma mudança de estado. Sim. Exatamente. Mas quais são as exceções que a gente tem pra get e take além dessas? Porque quando a gente fala, por exemplo, get a haircut, get a job, é pegar? Não é pegar. E aí, como é que a gente memoriza isso, gente? Então, a ideia seria... Collocation. Então, seria perfeito, né? Collocations. Mas aí, a ideia... Se alguém fala assim, I got a job. Eu consegui. Uhum. De conseguir um trabalho. Mas também a gente tem uma exceção que eu acabei de pensar aqui. A pessoa tá te perturbando ou então não tá fazendo nada. E você fala, get a life. Get a job. É, get a You job, can even é say, isso. get a job. É. Aham. Get a life, vai fazer alguma coisa da sua vida, consiga Uhum. algo de sua vida para que você pare de me perturbar, enfim. Com certeza. Vai arrumar o que fazer? Vai Get arrumar a o que job. fazer. Arrumar o que fazer. Perfeita É. a tradução. Get a job. Perfeita a localização. Gostou? É maravilhosa, maravilhosa. Que aí já seria get com um substantivo, né? E não com Isso. adjetivo, no caso. Uhum. O get, como você falou, né, do get a haircut, a gente pode usar, nesse caso, a gente tem a causative form, que é uma estrutura importantíssima em inglês. Sim. Porque se eu falo, aqui em português eu falo, meu cabelo tá muito grande, vou cortar o meu cabelo. Se eu for traduzir isso ao pé da letra, eu vou dizer, I'll cut my hair. Uhum. Mas se eu for cortar o meu cabelo, se eu digo isso para uma pessoa não necessariamente nativa, mas para uma pessoa fluente, essa pessoa vai entender que eu vou pegar aqui a tesourinha e eu vou Você vai cortar o fazer meu a ação próprio você cabelo. mesmo, aham. Exatamente. Exatamente. Quando a gente usa causative form, a gente tem essa ideia de quando a gente transfere. A gente transfere essa responsabilidade para uma outra pessoa. A gente transfere... É responsabilidade de fazer, né? Não tem muito jeito. A gente transfere essa responsabilidade de fazer para uma outra pessoa. Então, eu não vou cortar o meu cabelo. Eu vou a um cabeleireiro para que ele corte o meu cabelo. Então, I'll get my hair cut. Uhum. Ou I'll get a haircut, se eu quiser Então, usar como substantivo. Para. Porque a gente vai deixar esse gancho como um spoiler. Se vocês quiserem Combinado. saber um pouquinho de causative form, comenta aqui embaixo. Digam os tópicos que vocês querem ver no nosso Brazos English Tips pra gente poder citar, pra gente trazer as dúvidas que são mais frequentes. E aí o causative form já é uma delas que Com a gente certeza. não tem um paralelo necessariamente no português pra Não. poder fazer isso. Então, E é um get assunto não é o único. excelente. Exato. Get não é o único verbo que a gente vai usar nessa brincadeira. Não, Exatamente. o engraçado é que a gente até mencionou o make you do Aham. e também
também temos make no causative form. Aham. Então, É assim, isso. Com um sentido completamente diferente. Diferente. é bom que é um spoiler pra galera ficar de olho nos próximos Exatamente, É. exatamente. Aguardem os próximos episódios. Muita Isso. coisa vai vir por aí, muita coisa. Então, galera, excelente aí pra gente só amarrar tudo com get and take. Aquela explicação final. Get, take. Qual a diferença? Base. Permissão. Brincadeira. Collocations. A ideia seria exatamente essa. Get, você tem um consenso, uma permissão, não fica chato, né, Uhum. digamos. Agora, se você take, você pode estar invadindo o espaço de outra pessoa. Tanto que pode ser até interpretado como roubar. Sim. He took my Exato. pen e correu, Uhum. né? É. And ran. Excelente. Entendeu? Excelente, perfeito. E aí, só pra aproveitar, a gente botar mais uns ganchinhos, mais uns spoilers pra gente atrair mais coisa, vocês lembram de algum outro parzinho de verbos que também entra nessa brincadeira de collocations, que se confundem também, além de make, do, get and take? A gente pode ter o verbo have, que a gente Uhum. usa ele em muitas situações. A gente tem miss and lose, que a gente ensina Miss no and livro lose. 8, Aham. mais profundamente. Exatamente. Né? E aí, Mas é exatamente, se você usar a tradução, vou falar, perder. Perder, mas não Miss, é. lose, perder, mas Mas tem tem as situações. nuances, tem as as explicações nuances. e os detalhes específicos. Então, Hum. de novo, voltamos para a ideia de collocations. Collocations, Se aprofundar na exatamente. língua para aprender e entender como usar. E é muito engraçado, né? Porque enquanto a gente tá conversando, eu tô pensando em como em todos os livros a gente tem pares de Sim. collocation e como a gente trabalha isso o tempo inteiro. Então, assim, acabei de dizer que Miss and Lose a gente ensina no livro 8. Uhum. Na verdade, a gente revê no livro 8 de uma forma mais profunda. Mas a gente vê isso, como você falou, desde o primeiro livro. Então, Sim. isso tá sendo visto e revisto e relembrado o tempo inteiro para que se torne o mais natural possível. Internalizado, né? Exatamente. Essa é a intenção. A gente É. fazer automaticamente, não importa se a pensar. gente tá calmo, se a gente tá nervoso, se a gente tá tranquilo, se tá sob pressão, a gente tem aquilo no sangue e sai. Porque é óbvio. Exato. Só se porque é torna óbvio. óbvio. É. Com certeza. E para fechar, você perguntou de uma exceção. Temos the water, the faucet, né? Uhum. Aqui no Brasil, em português, a gente abre a torneira. Lá Uhum. a gente liga. Exato. Turn on the faucet, turn Aham. off the faucet. Exato. E a gente, quando traz isso pro português, a gente também tem muitas certeza. dessas coisas. O que a gente bota calça e calça bota? É. Não faz sentido a gente falar isso, mas É vai, mas a verdade. gente Incrível. usa. É. E não questiona. E não questiona. É. E não questiona. Se eu quiser calçar a calça e botar a bota, eu também posso. Mas É. será que a gente usa mais desse jeito ou de um outro jeito? Né? Sim. Perfeito. Exato. Então, já eu vou voltar com vocês porque eu quero mostrar um pouco, mais ou menos, como que a gente faz isso no Brasas. Tá bom. Na nossa sala de aula, na nossa brincadeira, na nossa competição amigável. Amigável. Mas antes disso, galera, não se esquece. Curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, se inscreve em todas as redes sociais do Brasas. O TikTok do Brasas está bombando, o Spotify também, com o nosso BrasasCast lá, tá excelente. E além disso, nós estamos de volta com os nossos parceirões que estão aqui desde a terceira temporada. Voltamos com eles e a Usina Burger. Depois de uma conversa, de uma aula, de aprender, de estudar, nada melhor do que um hambúrguer, né? Pra gente poder relaxar, pra gente repor as energias, porque estudar também cansa, Sim, por mais que seja prazeroso, que seja bom, cansa. Então, galera, todo mundo que quiser curtir um desconto, entra aqui, vai estar na tela em algum lugar aqui, procura aqui, @UsinaBurger. Vocês também vão achar no Instagram, no Facebook e nas redes sociais. E além disso, quem quiser assistir um filme com qualidade, um filme legal, numa tela gigantesca, curtindo aí todos os maiores lançamentos, nós voltamos com a UCI, nossa colaboradora, nosso parceiro que tá aí trazendo entretenimento para todo mundo, e não só entretenimento, mas também quem quiser alugar uma sala de cinema para poder fazer uma reunião, para poder ter uma apresentação, qualquer outro tipo, ou até mesmo para assistir um filme mais íntimo, corre lá no site da UCI que vocês vão ter todas as informações. E aí, Isso aí. Ai, vamos Jack, um pouco... deixa eu falar uma coisa muito rápida, Claro, que é com muito certeza. importante. Eu sou vegetariana. E eu descobri que eles têm hambúrgueres Eles têm vegetarianos. opções vegetarianas, olha. Sim, então vegetarianos. Todos Pra os vocês gostos. também. Sim. E é um hambúrguer maravilhoso, então. É, já faz o É combo, já pega o maravilhoso. hambúrguer e vai pro cinema. Aí, perfeito. Perfeito, perfeito, adorei, ó. O Sim. link foi perfeito. E aí, é get a burger ou take a burger? E... Ih, gente. Depende. Depende. Depende, é ótimo. It depends. Collocations, You can depende. get a burger and take it to the
theater. Or you can take it from Movie your theater. friend. Excelente, excelente, exato. Acho que essa ideia é Aí, ó, a melhor, gente essa ideia é um precisa pouco melhor. de high five. Exato. Então agora, vamos trazer um pouquinho para a realidade do Brazas, como a gente faz isso de uma forma mais dinâmica, mais rápida, uma competição. Eu vou falar para cada um. E aí eu quero que vocês usem essa palavrinha que eu falar com o verbo correto. Seja get, take, make, do. Ok. Então, vamos começar. Daiane é amigável, hein? Amigável, vou me amigável. Sem esforçar, vou brigas, me sem esforçar. brigas. Então, se eu digo Meus haircut. alunos torçam por mim. Torçam. Vamos lá. Get a haircut. A torcida, get a haircut. Não, teve um tempo pra pensar. Tá bom, teve um tempo desculpa. pra Pode pensar. outro, pode outro. The bed. Make the bed. The dishes. Do the dishes. The dishes. Do the dishes. Very good. Confidence. That's Uh-huh. it. Now, an effort. Make an effort. Your mind. Make up your mind. Your mind. Make up your mind. The dishes. Do the dishes. The dishes. Do the dishes. An effort. Make an effort. A haircut. Get a haircut. A job. Get a job. A job. Get a job. A job. Get a job. An education. Ai! Got nervous. Mentira. Get an education. A life. Get a life. A life. Get a life. Do. Hã? E make do. Ah, ok. Tá vendo? A gente entra nas confusões, É a gente isso. junta Você tudo. pegou pesado com a exceção, hein? Ai, Tá fiquei claro. nervosa. Mas a intenção é essa, é tirar da zona de conforto, mas isso Que é é o que a bom. gente Essa faz. É uma adrenalina delícia. é É. maravilhosa. É. E é É assim que a isso. gente faz, a gente não para. Vamos lá, make. Make this, make... Não. Make, take, blá, get, do. Isso porque a gente tá comedido aqui, né, em frente às câmeras, Sim, porque a os gente alunos tá bem ficam, controlado. make, né, Os tentando seus, responder. os meus, eles fazem uma cara assim de... Eu sei. Afronta. É, Exato. eu adoro, E é eu acho ótimo. maravilhoso. Eu torço pra eu perder. Se eu perder, tá bom. Significa que eles estão aprendendo. Sempre. É isso. Com certeza. Sinal que está sempre. funcionando. É isso. Então, galera, muito obrigado Obrigada pela a tu. presença de vocês aqui novamente. Muito obrigado por esse podcast incrível, essa gravação incrível. Incrível mesmo. muito Espero que obrigado. retornem mais vezes também, pra gente poder se amei. divertir mais. Galera de casa, muito obrigado por estar com a gente nessa nova temporada, nesse novo quadro. Comenta aqui quais outros tópicos que vocês querem ver no Brazas English Tips pra gente trazer pra vocês e tirar todas as dúvidas, tá bom? Então, bye bye, guys!